Bom, então, sejam todos bem-vindos para essa videoaula da disciplina de publicação de artigos científicos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como publicar. Então, são mais dicas, né, para ajudar e facilitar o processo de publicação. E tem uma parte também filosófica no meio, que a gente também vai comentar um pouco, né? Provavelmente, muita coisa que eu vou falar hoje já foi um pouco também dito nas aulas anteriores, então cabe de reforço também. Mas hoje vai ser muito mais assim, meu objetivo é trazer para vocês algumas dicas para que vocês facilitem esse processo de publicação. Eu vou iniciar a aula reproduzindo um vídeo para vocês. E aí vocês me dizem aí se o vídeo tá funcionando ou não, o áudio. O que pode... Tentando transmitir o vídeo, vou tentar colocar agora o áudio também. Vamos lá. Estimular a criatividade. Vocês estão ouvindo aí? Eu quero fazer uma fórmula que está contida em muitas reflexões. Dá para aumentar um pouquinho, professor? Não são apenas um caminho único, um caminho determinado. Mas o que pode aumentar a criatividade de uma pessoa? Adiante. Em primeiro lugar, o olhar atento. O olhar criativo é um olhar atento, com consciência. O olhar criativo observa as coisas e, ao observar, cria. O olhar criativo é um olhar que observa como as coisas funcionam, de que forma. O olhar atento é um olhar consciente. A criatividade também é um exercício de consciência. Adiante. Também existe uma questão muito importante, que é muito pouco provável que Chaplin, no meio da criação dos tempos modernos, vá ter uma ideia. É preciso, diz Domenico de Masi, na década de 80 para 90 na Europa, e diz o genro de Marx, Paul Lafargue, no início do século XX, no livro O Direito à Preguiça, que o ócio é o início da criação. É muito importante, essa percepção pode vir de várias formas, tanto Platão como Aristóteles disseram que a escravidão era indispensável para que o filósofo pudesse escrever. Era indispensável para que eu pudesse ter ideias, que alguém lavasse minha roupa e cozinhasse. Se eu tivesse que plantar mandioca o dia inteiro, meu estudo de latim e alemão teria avançado menos. O ócio é para o estudo e o ócio é para a intuição. O ócio criativo, como diz o sociólogo italiano Domenico de Masi, é fundamental para a criatividade. É muito importante. Adiante. Outra questão importante é a percepção da estrutura das coisas. A partir do momento que Gaudí começa a olhar estruturas, ele reinventa a arte nouveau em Barcelona. A partir do momento que eu começo a perceber, como hoje em Sevilha, o grande prédio chamado Las Setas, ou seja, os cogumelos, eu estou percebendo estruturas, e essas estruturas criam, tal como Matisse pegou a folha de costela de Adão, planta monstera deliciosa, e fez suas pinturas. Observei estruturas, como funcionam as coisas. O olhar não criativo é o olhar do almoxarifado. Está faltando uma lata. Eu preciso comprar uma lata para repor a lata que está faltando. O olhar criativo e mais amplo pensa, qual será a política mundial de distribuição de estanho que reveste as latas? E por que esse estanho está barato e esse mais caro? Este é um olhar que começa a fazer associações, possibilidades, perguntas. Adiante. Com isso, as respostas, desculpa, o S juntou, dadas até aqui, levaram a X. Se eu quiser ter respostas diferentes, eu tenho que fazer perguntas diferentes. As perguntas e as respostas X levam a X. O problema da escola é que todas as perguntas são retóricas. Ninguém tem a menor curiosidade nas suas respostas. Um professor pergunta,
Por que é que todas as proparoxítonas são acentuadas? O professor sabe isso, não tem o menor interesse nessa resposta. Ele está entediado, é sexta-feira, ele quer acabar a aula, mas fazer uma pergunta à turma parece estimular a turma. Nenhum dos alunos tem a menor vontade de responder aquela pergunta, mas é preciso encerrar aquela aula. Não é? Ou seja, o aluno vai dizer que são um aluno muito bom de uma escola hiper avançada, vai dizer que, em português, quando o acento tônico cai na antepenúltima sílaba, chamamos isso esdrúxulo, porque contraria o latim, isso é assinalado com um sinal tônico chamado acentuação. Pronto, acabou a aula. Nenhum aluno que respondeu isso será odiado eternamente pelos colegas. Nem o professor, nenhum deles está interessado. A escola, um dos objetivos que torna, uma das questões que torna a escola difícil é que as perguntas já são conhecidas antecipadamente. E não são perguntas importantes. Ensinar a fazer perguntas. Perguntas que eu não sei a resposta. Problemas, de fato. Com isso, o quinto é o conhecimento, metódico e sistemático. 1% de inspiração, 99% de transpiração, diziam lemas tradicionais. Muito estudo sobre tudo para eu poder ter a inspiração de mudar alguma coisa. Para criar, eu preciso estudar. Em qual grau? Já citei Madalena Tagliaferro, e ela disse uma vez numa entrevista que foi a escola mais rigorosa de piano dos Estados Unidos. E lá os alunos estudavam todos os dias, 12 horas por dia, de piano. E vieram a ela e perguntaram o que nós temos que fazer a mais, para estudar mais. Fechem o piano e andem de pés descalços no Central Park. Senão, o que você vai tocar? Que sentimento você vai expressar? Que afeto vai fluir pelos seus dedos? Se você for uma máquina de dedilhar o teclado. Ou seja, quando alguém estuda sistematicamente demais, você tem que dizer, fique de pés descalços, role na grama, corra, faça alguma coisa. Quando alguém tem muita intuição ou não estudando, isso é típico da universidade, eu digo, senta e estude. O conhecimento é uma escada sem corrimão. Quem está indo muito para um lado, você tem que chamar para o centro. Quem está indo muito para o outro lado, tem que ser. Na Alemanha, é revolucionário mandar os alunos beberem vinho no meio do dia para ter ideias. No Brasil, é revolucionário mandá-los parar de beber e ler sistematicamente alguma coisa. Adiante. Com isso também, pensar diferente. Pensar diferente é fundamental. Só que todo o processo escolar e familiar é um processo de uniformização, de condução à unidade. E essa unidade é fundamental para a escola, para o sistema. Então, esse é um processo pensar diferente. Uma coisa que nunca ninguém pensa. A linguagem é imensamente criativa na infância. Crianças dão respostas muito interessantes e muito fora do padrão, porque elas não seguem as normas. E com o tempo eu vou ensinando as coisas. Eu vou ensinando lentamente como falar, ou seja, como adequar-se ao sistema dominante. Adiante. Coragem, que é aquilo que distingue Joana d'Arc das suas colegas camponesas, que é o distingue todo pintor acadêmico de seus colegas de vanguarda. Coragem é o que faz eu ousar. É o que distingue Leila Diniz em 71, ao posar de biquíni grávida aqui no Rio de Janeiro. E tem um custo para ela. Isso também. Coragem não é no meio da parada gay alguém andar de mãos dadas com seu namorado, com a sua namorada. Isso é manada. Coragem é fazer isso no meio da torcida do Flamengo, depois de um gesto homofóbico de alguém. Isso é coragem. Isso é coragem. Just in case é bom pensar um pouco antes das coisas. Ou seja, a coragem é quando eu saio da rota. Quando Flávio de Carvalho, arquiteto e artista paulista, decide atravessar uma rua movimentada de São Paulo, na década de 50, de meia arrastão e saia, ele está exercendo um ato de coragem. Quando ele contraria uma procissão, indo no sentido contrário à procissão, de chapéu, sem tirar o chapéu na procissão, isso é um ato de coragem. Quase foi linchado pela população. São os primeiros happenings no Brasil. Isso é uma coragem. É um ato criador. Adiante. Oitavo, toda pessoa erra. Freud deu cocaína para paciente, para saber se acessaria o inconsciente. O paciente morreu e disse, é um erro usar cocaína
no processo de terapia. As pessoas, ops, foi mal, desculpe, né? Conclusão freudiana, não usar cocaína no processo de acesso ao inconsciente. Todo processo criador é um processo de erro. Leonardo da Vinci, um dos homens mais criativos da história, decidiu misturar com as tintas antimônio para pintar a parede da Sala dos 500, que ele concorria com Michelangelo pelo direito de pintar. A tinta ficou com um brilho único, porque o antimônio dava à tinta, ainda que muito cancerígeno, dava à tinta um brilho extraordinário. Leonardo olhou para a cena fabulosa e mal ele virou as costas, a tinta começou a derreter. O antimônio também impedia que a tinta se fixasse na parede. Várias pessoas erraram ao tentar inovar. Alguns erros são reversíveis. Adiante. O nono, os modelos e os cases. Empresas adoram cases. Estudam case. O problema de case é o seguinte, adiante. Case significa um caso, mas case significa também caixa, estojo ou cápsula. Case nos faz aprender, mas prende. Estudar motivos clássicos para o colapso financeiro de uma empresa é bom, mas nada garante que a minha também não vai entrar em colapso. Quando alguém escreve o seguinte livro, Como Ficar Milionário, você deve fazer a seguinte pergunta: essa pessoa é milionária? E se ela é milionária, por que ela escreve um livro? Para ganhar dinheiro. Logo, ela não é milionária. Ela quer que mais gente fique milionária? É um pouco estranho. Não? Provavelmente é o mesmo problema dos livros de autoajuda. Eles ajudam quem escreve. Por isso chama-se autoajuda. Né? Não ajuda social, ajuda... São autoajuda. Eu quero ganhar dinheiro, eu escrevo um livro de autoajuda. Então, para isso, adiante. Ora, o 10º é o autoconhecimento. É fundamental que eu me conheça para eu criar. Pessoas iludidas raramente criam alguma coisa. Autoconhecimento é fundamental. E esse autoconhecimento tem que ser acompanhado de uma visão clara das minhas capacidades. Ainda que muitos gênios tenham sido absolutamente intratáveis, nós temos que saber que essa capacidade de saber quem eu sou, o que eu quero, e pode estar contida numa alma, inclusive, bipolar, como a de Van Gogh, que durante todos os anos que pintou na Holanda, em Arnhem, no sul da França, ou no norte, ele sempre foi acompanhado da crítica de todos. Não faça isso, você não tem jeito. E ele nunca retrocedeu, porque Van Gogh sabia que precisava pintar, ou ele morreria. Acabou morrendo, provavelmente se suicidando. Há um debate sobre isso, mas Van Gogh precisava pintar. Ele precisava fazer isso. Quando o Marquês de Sade foi preso, sem acesso ao papel e caneta, e precisava escrever, primeiro começou a tirar sangue de si para ter tinta, e escrever na parede seus versos. Quando não foi mais possível, passou a escrever com fezes, na parede da Bastille. Você sempre sabe escrever. Ou seja, esse impulso de conhecimento, esse é um impulso de saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso. Há mais de 30 anos que eu escrevo versos. Nunca nenhum foi publicado. Nunca nenhum será publicado. Porque são horríveis. E o processo de versificação, para mim, é um processo de psicanálise, de conhecimento. Eu coloco em verso aquilo que eu quero dizer a mim, e esse conhecimento é meu próprio discurso. Eles não têm valor literário. Eles não têm valor literário. Eu tenho essa consciência. Nem todos. Mas quem pode inquirir. Kafka mandou queimar todos os seus textos ao morrer. Meu amigo não fez isso. Eu vou queimar os versos antes de morrer. Então, algum inimigo pode se vingar publicando. Isso aí. Bom, esse era o vídeo que eu queria fazer a aula anterior. Deixa eu fazer uma apresentação. E eu acho que o publicar passa muito por esse processo, né, de criatividade, né? Professor? O áudio está muito ruim. Roberto?
Sim, sim. Tá muito ruim o áudio. Professor, a gente não conseguiu entender o final do vídeo também. Começou durante o vídeo, o problema. Claro. Estão me ouvindo bem agora? Oi. Agora sim. Tá, beleza. Eu acho que depois eu passo o link, eu coloco o link lá do vídeo, tá no YouTube. Finalzinho importante também, quando ele fala lá de autoconhecimento e tal, mas eu acho que talvez aí vocês conseguiram pegar aí um pouco da essência, né, da mensagem, né? O que eu queria trazer, na verdade, como esse primeiro momento, né, de como publicar. Será que existe um caminho, né, uma regra bem definida para isso? Um caminho a ser trilhado? Na verdade, não tem, né? Na verdade, o como publicar depende muito de coisas até um pouquinho subjetivas, né? Que fogem um pouco de uma parte técnica, assim, né? Porque depende de como é que está como é que está a formação de cada um, né? Como cada um lida, né, com o fazer ciência. Então, é uma coisa que não é simples, né? Que foge, assim, até do que a gente foi treinado a fazer na engenharia, né? De ter uma entrada sempre, né? Uma entrada gera uma saída. E publicar passa muito, né, muito diferente desse processo, né? Para cada entrada tem uma mesma saída, né? Às vezes, né, o publicar para uma mesma entrada tem outras saídas, mais de uma possibilidade, né? E isso depende de como é que cada um enxerga, né, o publicar, como cada um enxerga o fazer ciência. E o vídeo, ele traz hoje um pouco um pouco de filosofia, até de ciência mesmo, quando ele dá alguns elementos assim, né, de como é que você pode melhorar o seu processo criativo. Seja passando pelo ócio, né, ou seja passando por uma dedicação no estudo maior, mas é importante que esse processo criativo ele seja trabalhado em cada um. E não é uma coisa que se nasce, né? É uma coisa que dá para trabalhar. É a mesma coisa da redação científica. Não é um talento especial. Não existe isso. Ninguém nasce com um talento especial para fazer redação científica, para produzir ciência. É uma coisa onde a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente vai ganhando conhecimento para que a gente consiga produzir, né, artigos de alta qualidade, ou de ser criativo, porque essa criação de processos, né, de processo científico, né, de um processo científico, passa por esses elementos, né, que o vídeo citou. Acho que a gente foi muito na vida treinado, né, a responder essas perguntas que já se conhecem as respostas, né, e a ciência não é isso. Fazer ciência não é isso. A gente precisa fazer perguntas, mas aquelas que a gente não sabe responder, como o Leandro Carnal falou, né, no vídeo. A gente precisa ensinar a fazer isso na universidade, na pós-graduação. Isso, eu diria, em todo o processo de ensino, né, no sistema educacional, em todas as fases, né, do sistema educacional, a gente precisa trazer essa condição para as pessoas que participam do sistema educacional, para que elas consigam, né, fazer perguntas, né, no futuro, onde a gente não saiba a resposta, porque é isso que vai
vai realmente, né, dar uma contribuição à sociedade, a uma comunidade, enfim. Eu achei muito importante, né, quando ele fala da questão do equilíbrio, né, para ter o processo criativo, né? Então, nem mais, nem menos. Para ser criativo, a gente precisa, obviamente, estudar, conhecer o problema. É isso, quando eu bato nessa tecla, né, da leitura, de estar na fronteira do conhecimento, é exatamente essa questão. Mas a gente não consegue, só com isso, dar uma resposta ou pensar, né, em fazer um novo trabalho científico só lendo. A gente precisa identificar dentro daquelas leituras, né, possibilidades, lacunas e onde a gente vai conseguir, né, delimitar bem uma hipótese, né, onde a gente vai testar essa hipótese num novo trabalho. Então, é importante, né, sair dessa caixa um pouco para pensar. Então, eu tenho essa caixinha ali, né, onde eu preciso estar na fronteira, mas é importante que eu saia dessa caixa um pouco para ter uma visão mais holística e pensar o que é que ainda não foi feito, aonde é que eu posso dar a minha contribuição. Isso muitas vezes não está explícito nos papers, não está explícito. Eu acho que quando o aluno consegue atingir esse nível, né, de enxergar essas questões, e também enfim, dos artigos, né, cada artigo ele dá uma contribuição, mas cada resultado ele pode ser reinterpretado. E essa reinterpretação passa por um processo criativo, não só de identificação através dos estudos, mas também da criatividade. Onde você, não por linhas diretas, né, você consegue identificar que existem possibilidades de reinterpretar novas análises e talvez fazer diferente, né? Por exemplo, né, será que uma metodologia ela é tão boa que não pode ser melhorada? Nenhuma metodologia. Não existe nenhuma metodologia que seja tão boa que não possa ser melhorada. Então, muitas vezes a gente aceita tudo. Muitas vezes a gente, até pelo nome do aplicativo, ou do software de estatística, ou do modelo, a gente já concorda com os resultados, sem mesmo questionar. Então, eu acho que quando a gente tem uma cabeça que tem um processo mais criativo, você consegue questionar mais e talvez fazer diferente. Talvez essa ferramenta ela possa melhorar, ou eu posso propor algo novo, né? Uma metodologia nova que gerem resultados mais confiáveis e que possamos chegar em conclusões também mais sustentadas, né, por esses resultados. Então, tudo, né, é possível melhorar tudo que se existe hoje, e a gente tem que perceber, né, essas coisas. Perceber, ter percepção, né, dessas estruturas, não só aceitá-las como elas são e como elas estão. Na verdade, essas estruturas, elas estão, né? Elas não são assim. Elas estão aí, mas elas podem ser eventualmente melhoradas. Então, eu acho que essa é a mensagem inicial da aula de hoje, né? Do processo de como publicar, né? Não existe fórmula mágica, existe muito trabalho, muito esforço e parte de um processo criativo que a gente precisa procurar sempre melhorar. Bom, na aula de hoje eu vou seguir esses tópicos aqui, falar um pouquinho sobre falta de tempo para escrever o manuscrito. Tem um comentário aqui.
Bom, a Camila falou aqui, né, que o Leandro tem ideias concisas, eu gosto de assistir os pensamentos dele também. Leandro é um ótimo filósofo, eu acho que é um dos maiores filósofos que o Brasil tem hoje, né, e realmente você vê que como que ele fala ali, como está relacionado ao que a gente tá passando pela disciplina, né, está muito relacionado. Todos os tópicos, assim, a gente pode enxergar, né, a ciência ali, né, a gente fazer analogia. Peraí, e no meu caso? Né? Então, eu acho que é um vídeo para se ver de novo, viu? Se vocês tiverem a oportunidade para ver novamente esse vídeo e refletir mais um pouco, né, sobre essas questões que ele fala, porque é importante que a gente procure sempre melhorar nesse quesito. Vocês vão ver o bem que vai fazer para vocês também. Melhorar nesse quesito, né? Não só nessa disciplina, mas para a vida mesmo, né? É para a vida mesmo. E quanto vai ser mais fácil também, né? Escrever esse manuscrito e esse artigo científico aí que vocês procuram, né? Tanto na disciplina como em qualquer trabalho acadêmico aí, científico, que vocês no futuro possam se deparar. Bom, eu vou falar então um pouco sobre a falta de tempo, também questões filosóficas envolvidas, né, na questão de falta de tempo, a gente precisa discutir para controlar melhor essa questão. Os passos para a publicação, e aí eu vou falar 7 passos, né, recomendados pelo professor Gilson Volpato, e que a gente pode tomar como uma referência. E daí, dentro desses passos, aí eu vou fazer alguns comentários. O como saber se eu já tenho um artigo científico, quais são as características principais, em qual revista publicar, a questão das autorias e as principais causas de rejeição dos artigos, como aprender a publicar em artigos de alto impacto e um checklist final. Bom, vamos lá, então. A questão da falta de tempo, né, de escrever um manuscrito, né? Bom, o tempo, ele é muito relativo, né? A questão de como é que você usa o seu tempo. Realmente falta esse tempo para você escrever, para se dedicar a um trabalho da disciplina, ou, enfim, cumprir as suas obrigações, ou falta esse trato, né, na questão da administração. Então, a gente tem que se policiar bastante nessa questão, porque isso afeta diretamente, né, o meu desempenho no que eu me proponho a fazer, né, dentro dos meus compromissos. Então, é importante que a gente revisite a nossa agenda, seja ela mental, ou seja ela uma agenda eletrônica, né, ou analógica mesmo, mas que a gente revisite e tente fazer um exercício, né, para identificar possíveis problemas, né, nessa agenda e no final a gente talvez consiga identificar, né, por que está faltando o tempo para fazer o que eu preciso fazer, o que eu me propus, né? A verdade é essa, né? Não é que eu seja obrigado, né, a fazer, mas a gente se propõe a fazer. Quando a gente está envolvido em uma atividade de pós-graduação ou num trabalho, a gente precisa, né, a gente tem um contrato, né? Na verdade, a gente tem um contrato, né? Seja moral ou um contrato mesmo legal, onde dentro desse contrato a gente estabelece os produtos, né? Então, cada disciplina tem o seu produtozinho, né? São as provas, são os trabalhos. No caso aqui da nossa disciplina, a gente se propõe até chegar, né? Não é obrigado, né? Mas a gente se propõe chegar até a um manuscrito científico, né? Por tudo que a gente está passando, conhecendo. Mas para isso é importante fazer uma avaliação, né, dessa agenda para identificar possíveis impedimentos, né, que
possíveis problemas ali que impedem que eu consiga fazer isso de maneira mais tranquila, mais leve. A questão da pontualidade e ser objetivo, né? Isso é uma questão muito importante, né? Tudo que a gente faz na vida, no que a gente se propõe a fazer, a gente precisa conhecer exatamente, né? E delimitar as nossas metas e tentar obtê-las, né? Chegar nessas metas seguindo um protocolo rígido, né? Com prazos, com as atividades para cada meta. E todo imprevisto ele precisa ser lutado, né? Então, quando a gente não consegue fazer uma coisa, a justificativa não adianta muito, entendeu? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Então, para cada meta que eu coloco, que eu tenha, eu posso ter um insucesso no final, de não atingir a meta em si ou o prazo, eu preciso estender, eu preciso de um prazo maior para fazer. Isso é tranquilo, é compreensível. Mas uma análise que a gente tem que fazer é por que eu não atingi, né, aquela meta naquele prazo que eu estabeleci. Se você usar isso, né, como forma de repensar essa justificativa, né, para repensar, para que você melhore nesse quesito, ótimo. Agora, se você só justificar por justificar, isso não vai valer muito, não vai adiantar muito. Então, justificativa, a gente está cheio, né, de justificativa, seja em casa, problema de saúde, problema com familiar, mas justificar por justificar, meio que não adianta muito, né, porque, enfim, o que a gente se propõe a fazer, a gente precisa, né, ter uma entrega daquilo ali. Então, enfim, é só uma questão de rever um pouco, né, esses insucessos, né, em caso, né, de você não atingir meta, né, quando você define atividades e prazos, para que você possa melhorar, né, numa revisão de meta, enfim. Então é muito importante isso. Eu digo isso quando a gente escreve um artigo científico, a gente precisa um pouquinho estabelecer, né, essa questão de metas e prazos, né? Quanto tempo eu vou levar aqui para realizar os meus experimentos? Não é à toa que num plano de pesquisa, uma parte importante dele é o cronograma. É exatamente no cronograma onde a gente traça, né, metas, atividades e os prazos. E na maioria das vezes, o aluno preenche aquela tabelinha e apresenta ela no plano para os professores e depois daquela apresentação, esquece daquela tabela. Esquece daquela tabela. Alguns professores até nem dão muita importância, né, para a questão de metas, prazos, atividades. Eu dou bastante quando eu estou participando numa banca, eu vou lá e porque o dimensionamento correto do trabalho ele é muito importante. É muito importante. Vejam bem, vocês têm um trabalho, né, a fazer nessa disciplina, seja um plano ou um manuscrito, e existe um prazo definido. Quem de vocês, né, estabeleceu esse plano com metas, atividades e prazos para que vocês consigam, lá no final, atingir o meu objetivo? Se no final, vocês se esse objetivo não for atingido, né, desculpa vai ter de monte. Ah, eu não consegui por conta disso. Pode ser por causa do inglês, pode ser por causa do problema, enfim, pessoal, ou família, ou enfim, não consegui progredir. Mas não vai adiantar muito, né?
a disciplina, ela precisa... você precisa ser avaliado pela disciplina. Então, essas regras foram estabelecidas no começo da disciplina. Todos aceitaram. E se no final eu não tiver o retorno, o que é que vai acontecer? Reprovação. Em toda disciplina, não estou falando nessa não. Toda disciplina é assim. Eu só estou colocando como se fosse um caso, né, para que vocês consigam enxergar de forma mais fácil essa questão de definição, né, de plano, de meta, de prazo, de atividade. E que no final, quando a gente não consegue fazer, não adianta muito a justificativa. Tem várias, né? Então, faça, pessoal. Vamos fazer, vamos estabelecer um planejamento. Faça um planejamento para cada compromisso que vocês se propuseram a fazer. Vocês precisam estabelecer esse plano. Seja até para uma prova de uma disciplina. Eu preciso estabelecer um plano para me preparar para aquela prova. Não dá para estudar de véspera, não vai adiantar. Não dá para fazer um manuscrito na última semana da disciplina, não vai adiantar. Não dá para chegar lá no final da disciplina e ter dificuldade nas leituras dos artigos em inglês. Não dá. Isso vai ser feito no começo da disciplina, como já foi pontuado, já foi falado aqui. Então, sem esse planejamento, as coisas vão sendo empurradas para frente. De forma que, quando chega no final, mais para frente, a gente vira uma bola de neve, né? E a gente não consegue mais suportar. E aí as coisas começam a se arruinar, começam a quebrar, mas muito, né? Pela falta de planejamento. Tá? Então, eu recomendo muito repensar nessas questões aí para que vocês consigam ter sucesso em tudo que vocês fazem. Não é só na disciplina, não, viu? Na vida, em tudo que vocês se propõem a fazer. Questão de delegar atribuição, acho que é muito importante. Questão de atribuição, delegar, né? Porque a gente não consegue fazer tudo, né? Seja no âmbito pessoal, no profissional, acadêmico, a gente não consegue aquela dança dos pratos, né? Tem vários pratos, malabarista ali, né? Tentando equilibrar vários pratos. E aí você tem um prato que já está cambaleando ali para cair, aí você tem que ir lá e dar outra rotação, mais rotação a ele, né? Para que ele fique mais tempo. E aí, quando você está dando essa rotação, outro prato está caindo. Isso é quando eu chamo de quando a gente tem multitasks, né? Ou seja, multitarefas. A gente faz muita coisa, mas a gente não faz bem feito. Então, quando a gente chega nesse nível, né, de ter muita coisa para fazer e as coisas não estão saindo de uma maneira satisfatória, em termos de qualidade mesmo, é sinal que você precisa pegar aquele prato, um dos pratos ali, você está equilibrando três uma vez, né, e você não está conseguindo, né, é sinal que você precisa passar aquele prato, pelo menos um, para outra pessoa. Então, delegar atribuições é importante, né, para que o que a gente se propõe a fazer se faça bem feito. Então, concentrar naquilo que você consegue fazer é fundamental para você ter uma qualidade. Então, é um ponto super importante, né? Essa questão de saber também, por exemplo, dizer não, né? As coisas e distribuir muitas vezes, né, aquilo que a gente não consegue. Enfim, muita gente já passou, né, pela pós-graduação, e, enfim, e pela história de vida também, né, de outras pessoas, a gente vê o envolvimento, né, muitas vezes o aluno ele está envolvido em muitas coisas, né, além só do que ele se propõe a fazer, de compromisso mesmo, seja profissional ou acadêmico. Vamos
vamos focar aqui, né? Compromissos acadêmicos e pessoais. Quando além desses compromissos, aí ele tem, sei lá, vamos colocar aqui exemplos, né? O grupo de autoajuda, grupo da igreja, o grupo de tocar piano, música, e aí no WhatsApp lá tem vários grupos, né? Você faz parte de vários grupos. Você faz parte de várias atividades. Você faz parte de muitas comunidades. E às vezes, e aí, uma coisa que não dá para escapar é quando a gente tem multidesks, a tendência é que a gente não atenda a fazer muitas coisas. A gente precisa saber dizer não, né? O que eu passo de mensagem também é que cada fase da vida tem um objetivo principal, né? Tem uma prioridade principal na vida da gente. Eu acho que essa fase que vocês estão agora é uma fase muito importante, né? De formação. Muito importante de formação. Onde, se eu fosse recomendar uma coisa para vocês de foco, eu recomendaria um foco máximo, né, nessas questões, né, de formação. Porque isso vai refletir muito, né, na vida de vocês, no que vai para frente. Então, o quanto mais vocês puderem focar e começar a eliminar tudo aquilo que atrapalha para vocês terem, no final, né, desse processo, vocês saírem diferentes, porque esse é o objetivo, é sair diferente. Não adianta nada passar por que vocês estão passando e no final desse processo tá a mesma coisa. Adianta? Não adianta. Então é um processo de transformação. Só que nesse processo de transformação, muita coisa no entorno pode estar atrapalhando. É isso que eu quero que vocês enxerguem. E tentem fazer uma reflexão desse entorno, né? Para tentar dar um foco maior nessa fase da vida de vocês, que é de formação, que vai afetar o profissional, a fase profissional de vocês. Bastante. Então, tentem refletir um pouquinho sobre isso. Assim, só falando um pouquinho pessoalmente mesmo, né? Como professor, a gente tem várias atividades. E o quanto de atividade nova chega é um absurdo, né? Por exemplo, ontem mesmo me adicionaram num grupo aqui, né? Onde tem vários pesquisadores discutindo sobre pós-graduação, um grupo sobre a força-tarefa do óleo, me incluíram lá, eu não estava na... Enfim, tem vários, expedição do São Francisco. Aí veja bem, eu não vou conseguir, a verdade é essa, eu não vou conseguir dar conta de tudo, né? Sei lá, um grupo de assessoramento remoto aplicado à qualidade de água. Eu não vou conseguir dar conta de participar de tudo de maneira mais efetiva. Então, eu preciso focar hoje, né, no que eu acho que traz mais retorno cientificamente, né, profissionalmente para mim. E tudo que estiver atrapalhando no entorno, a gente precisa refletir para dizer, não é o meu momento agora, eu não consigo participar disso aqui e no futuro aqui, quem sabe eu retomo, né, porque essas coisas realmente desviam, né, esse foco aí. Eu acho que é uma fase que vocês estão, assim, que vocês precisam pensar muito, assim, no que está no entorno, assim, o que é que dá para tirar no entorno, o que é que está atrapalhando, né, para que vocês cresçam, né.
Bom, essa questão de reunião, vocês não passam muito por isso, talvez mais. É impressionante, né, como a quantidade de reuniões aumentou nessa quarentena. Impressionante. Todo dia eu recebo convite para reunião, para participar de reunião. Todo dia. Todo dia tem gente abrindo um grupo, né, para fazer reunião. Não dá. Não dá para participar de tudo. Então, evitar ao máximo, assim. Agora, reunião onde a sua presença seja indispensável, então, participa, mas quando você participar, seja de maneira proativa ali e falar sempre o necessário. Devagar sobre questões, né? Ou corroborar o que o outro já disse, só para você dizer, não, eu também sei do que ele está falando aqui. Não adianta nada. Você só vai prolongar o tempo de uma reunião. Então, a gente, cada vez mais, né, participa de mais reuniões e essas reuniões cada vez mais são mais longas. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é tentar se policiar um pouco, né, na questão de participação, mas a questão também, antes da participação, é saber se realmente aquilo ali, eu sou dispensável ou não naquele grupo, né? Então, é um ponto que vocês precisam pensar aí também. Falar pouco, né? Quando a gente está numa reunião, ser breve nas respostas, enfim. Você está trabalhando em casa, aí chega a família, você está focado, e aí você, claro, você vai ter que dar atenção, mas pedir gentilmente, né, que você precisa retomar a sua atividade ali, né? E aí você pode passar a conversa, né, para sua mãe ou para o seu pai ali, ficar com a visita. Então, tem várias maneiras, né, para a gente contornar um pouco e voltar para o foco, né? Claro, não sendo rude, né? Com gentileza, sempre a gente consegue voltar para o nosso foco quando alguma coisa tende a tirar a gente lá, certo? E eu acho que para finalizar a questão do tempo aí é não postergar, né? Não postergar. Quando a gente tem uma coisa para fazer e sempre está empurrando ela para frente, é sinal que alguma coisa está errada. Eu não faço isso. O que tem que fazer, eu procuro fazer no tempo, né, que eu me proponho, para não empurrar aquilo para frente. O que não dá para fazer, já tem que ser honesto, né? Dizer, não é para mim isso aqui, eu não tenho habilidades para fazer isso. Preciso procurar alguém que tenha essa habilidade para me ajudar ou passar essa responsabilidade para outra pessoa. Mas a decisão de postergar é a pior possível. É a pior possível. Então, vocês precisam refletir nessas questões aí quando... agora, isso só dá para fazer quando essas metas, né? Quando as metas estão definidas. Então, definição de meta passa por um planejamento, então organizar, né, essa sequência de atividades, priorização para cada coisa que vocês estão se propondo a fazer. O agenda eu acho que ajuda bastante. Eu acho que ajuda bastante o agenda. Eu uso ele e na pandemia não tem tantas atividades, né, mas assim, na vida assim, profissional, eu uso bastante ele, né? E outro último alerta ali é cuidado, né, com a internet, né, os e-mails, né? Redes sociais também, acho que puxa muito a gente, né, para desviar o nosso foco, né? E-mail, internet e rede social, Instagram, WhatsApp, Facebook, então tudo isso requer atenção e aí isso é um desvio de foco, é um perigo, assim, né, para a questão de desvio de foco, né. Muitas vezes, quando a gente está com um problema, a gente procura fugir dele, e essa fuga, uma coisa nessa era digital, né, a fuga tem sido muito pelas redes sociais. Então, quando eu não consigo, peraí, tá,
eu vou procurar outra coisa aqui para fazer, depois eu volto. O problema, não tem problema muito disso não, né? Porque às vezes quando a gente está muito focado no problema, a gente já não consegue mais enxergar e a gente precisa um pouquinho de ócio, né? Como o Leandro Carnal falou, né? Um pouquinho de ócio, né? E é no ócio que às vezes desperta, né? A criatividade e aí a gente consegue resolver aquele problema. Não sei se já ouviram falar, né? Algumas vezes, né? Algumas soluções vieram através do sonho, por exemplo, né? Na verdade, aquele problema estava no teu subconsciente, né? Quando você está dormindo, o problema continua lá, né? No subconsciente, e aí você continua pensando, né? Sobre ele. E, às vezes, a solução vem num sonho ou pensando, né? Naquele problema, mas de maneira proativa, né? Pensando sobre ele, não numa rede social, vendo fofoca ou vendo o que está acontecendo com o familiar tal, com o amigo tal, no Instagram. Isso não vai te ajudar a produzir uma solução. Esse não é o ócio que vocês devem procurar, porque esse não é o ócio criativo. Esse é o ócio que vocês não levam nada, né, como retorno. Não vão levar nada, além de saber o que está acontecendo na vida dos outros. Então, vocês devem procurar. Por exemplo, eu não tenho Facebook, até tenho conta no Facebook, mas eu não tenho instalado no celular mais nem Facebook, nem Instagram. E o WhatsApp aqui, todos os grupos que não são relacionados, né, a questão de finalidade assim, né, acadêmico ou profissional, coisas que não são importantes assim, estão no silencioso. Todos os grupos estão no silencioso, e aí o que é de prioridade, não. O que é de prioridade não está no silencioso. Então, procurar tentar fazer essas coisas para não desviar esse foco, tá? Então, valorizar o seu tempo. Você precisa ser dono do seu tempo. O que o mundo faz, né, é tirar a gente, né, de ser dono do nosso tempo. Então, não caia nessa armadilha. Vocês não podem cair nessa armadilha. Vocês precisam tomar de volta, né, o domínio do tempo de vocês. Eu sei que é muito difícil, né, falar isso e talvez vocês, tá falando, eu sou dono do meu tempo, sou dono da minha vida. Eu só estou querendo que vocês reflitam, só isso. Reflitam aí se isso está atrapalhando o desempenho na questão das outras atividades, né, que vocês se propuseram, né, como compromisso a fazer. Vamos lá, então. Vamos, depois dessa reflexão, muita filosofia envolvida, né? Vamos falar, então, uma coisa importante, né, que são os passos para a publicação. Eu vou destacar aqui 7 passos, né? E aqui dentro dos passos aqui eu vou fazendo comentários. Bom, o primeiro passo, um passo importante, é a questão do nível do periódico que você deseja publicar. Então, a escolha é importante porque ela vai nortear muito a qualidade do teu trabalho também. O planejamento dessa pesquisa pode ser feito a partir dessa escolha de periódicos que você vai focar. Não são níveis de periódicos onde você vai restringir a tua leitura, não é isso. Não estou falando isso. Tua leitura, ela precisa ser considerar, né, os artigos mais importantes para aquela temática. Se aquele artigo importante, né, da temática está num periódico de fator de impacto 5 ou num fator de impacto meio, e você estabelece uma faixa de... Para a publicação, se você estabelece uma faixa de fator de impacto entre 2 e 3 para a publicação, não quer dizer que você tem que deixar de ler aquele artigo que foi publicado numa revista de fator de impacto de meio. Não quer dizer isso.
O que eu estou trazendo para vocês é essa proposta de que no planejamento da pesquisa vocês definam uma faixa de fator de impacto e procurem seguir a qualidade empenhada, né, empregada nos objetivos e na metodologia de artigos que foram publicados em periódicos nessa faixa de fator de impacto. Certo? E não eliminar leituras que podem ser importantes para vocês. Não é isso. É que nessa faixa a gente fique atento, né, para a questão de qualidade de objetivos e metodologia. E tentar, no planejamento, fazer um planejamento para que a gente atinja um nível de qualidade ao final, né, da nossa pesquisa, né, que corresponda a esses níveis, né, a esse nível de periódicos. Tá? Por quê? Porque um dos objetivos é a escolha desse periódico, e aí a escolha pode ser dentro desses periódicos que estão nessa faixa. Então, eu acredito, né, que essa é a melhor maneira de fazer um planejamento de pesquisa. Sem dúvida nenhuma. É o primeiro passo, talvez o mais importante, do que, por exemplo, você definir... Não, eu vou estabelecer aqui que o nível dos periódicos que eu vou ler são o nível Qualis A1. Pô, mas a gente viu na aula anterior que Qualis A1 é um sarrafo, né? Acima desse sarrafo é tudo A1, que é 3 vezes a mediana, né? 3 vezes a mediana do fator de impacto. Então, sei lá, você vai ler, se a mediana for meio, você vai ler tudo que for acima de 1,5 de fator de impacto, você vai considerar como o nível do periódico que você deseja publicar. Muitas vezes não dá para fazer isso, porque dentro dessa faixa vai cair, por exemplo, a Nature, Science, e aí eu acho muito, né? Eu acho que está um passo, não quero dizer que o que você vai produzir no final não tenha potencial para publicar numa revista, mas o que eu estou querendo dizer é que são revistas de alto impacto, né, que tem que ter um grau de novidade muito grande, né, para que o artigo seja aceito. Então, a recomendação ela é mais pé no chão, que eu estou trazendo para vocês, é de definir essa faixa de revistas, né, com o fator de impacto entre 2 e 3, sei lá, pode ser também, sei lá, entre 1 e 3, né, para ampliar um pouco, né, porque talvez estabelecendo esses limites, né, muito próximos, vocês não vão encontrar muitas revistas, né, na área de vocês. Então, claro, isso pode variar de caso para caso, de pessoa para pessoa, de temática para temática, mas, enfim, é só um exemplo, tá? Então, cada um precisa estabelecer essa faixa. E aí, como eu falei, né, vocês precisam ler bastante artigos, né, desses periódicos, né, dentro dessa faixa. E só que nessa leitura, ela tem que ser direcionada a tentar enxergar duas coisas, né, a qualidade dos objetivos e o rigor metodológico. Assim, para o planejamento da pesquisa, são os 2 pontos mais importantes, né? A qualidade dos objetivos e o rigor metodológico. A qualidade dos objetivos é tentar procurar entender por que a revista ela achou relevante aquele objetivo. Tá? Então, procurar entender essa questão de qualidade, né? Que está embutida ali no objetivo, e tentar entender, por que a revista ela achou por importante aceitar aqui esse artigo com esse objetivo, né? Então, isso passa, por exemplo, né, pelo artigo estar bem encaixado, né, no escopo da revista,
passa pela contribuição, no grau de contribuição que aquele objetivo ele traz. Então, isso é muito importante. O rigor metodológico, ele é super importante também. Por quê? Porque vai trazer para o teu planejamento, né, uma segurança de resultados quase que inquestionáveis, do ponto de vista de incertezas. E aí, o rigor metodológico, ele vai ser um degrau, né, importante, né, nessa escalada, né, para aprovação dessa publicação. Então, quando a gente estabelece, né, uma metodologia rigorosa e uma metodologia que é muito aceita, né, pela a comunidade, e a gente segue essa metodologia com o rigor que tem que seguir, seja com o número de experimentos, as repetições, né, dos experimentos, as análises, a quantidade de dados, seja pelas ferramentas que a gente emprega, né, ferramenta estatística, modelagem matemática, enfim. Então, todo esse rigor ele é levado em consideração, né, na avaliação, e no planejamento a gente precisa incorporar já esse rigor metodológico, né, trazendo o que é que dá para trazer, né. Bom, uma coisa que vocês vão se deparar é o seguinte: nem toda leitura de metodologia que eu faça, eu vou entendê-la por completo. Muitas vezes porque eu não tenho aquele conhecimento específico, né, daquela metodologia. Sei lá, machine learning. Você viu lá que para avaliar aquela temática, os autores usaram machine learning. E aí eu não tenho conhecimento de machine learning, mas dentro da metodologia, ele, assim, espera-se, né, que, no mínimo, qual foi o propósito, né, daquele método, né, aquela ferramenta utilizada. Se foi machine learning, então tem um propósito específico e algum grau de detalhamento. Tá? Então, o problema é quando a gente deixa faltando, né, não coloca coisas importantes, né, na metodologia, e aí é um pecado, porque ela não consegue ser reproduzida. Então, é importante fazer uma boa descrição, né, desse item, seguindo um rigor para que a gente tenha resultados com baixa incerteza. Bom, e aí, observando, né, esse critério, né, de qualidade nos objetivos e rigor metodológico, eu vou idealizar um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, ele precisa estar no nível desses artigos que você observou nos periódicos, né, na faixa que você estabeleceu. Então, ele precisa estar no nível. O projeto ele precisa estar no nível desses artigos. Tá? Então, é importante pensar bem sobre o objetivo e delimitar, né, essa metodologia rígida. Executar o projeto com o máximo de rigor, certo? Então, e aí, isso pode levar um tempo, né? Para você ir para campo, coletar as amostras, ir para laboratório, ou usar alguma ferramenta estatística, ou de modelagem, né? Que enfim, requer um tempo para você aprender, para aplicar, para calibrar. Mas essa fase da execução, vejam só, viu, pessoal? Uma coisa muito importante aqui, que eu queria passar para vocês, na parte de execução do projeto. A gente não pode dar, dentro desse planejamento, o grosso do projeto, ele não pode ser execução. O quanto mais você encurtar essa fase, melhor para você. Por quê? Porque vai sobrar mais tempo para que você reflita sobre os resultados, para que você consiga discutir, para que você consiga interpretar e chegar
em conclusões altamente validadas, né, por essa metodologia, por esses resultados empíricos, pela base da literatura já existente. Então, é importante que esse projeto ele seja executado, mas no prazo adequado, para que eu não tenha problemas na fase mais importante do projeto de pesquisa, que é a fase do processo criativo em si, né? De interpretação, de montar a minha estrutura, de enxergar as conclusões a principal e as secundárias. E a execução ela não pode atrapalhar esse processo, certo? Então, uma coisa que acontece muito, né? A gente dá muito foco na metodologia, em gerar resultado, e no final não tem fôlego. Eu já vi muito isso na pós-graduação, já vi muito. Às vezes os resultados são muito bons, muito promissores, muito interessantes do ponto de vista científico, mas um resultado interessante por si só, ele não garante uma publicação. É importante que aquele resultado ele seja convertido numa conclusão abrangente, eu consiga generalizar ao máximo, e para isso passa por um processo de pensamento, de pensar, de refletir, de escrever, de delimitar, né? Essas minhas conclusões e tentar sustentar essas conclusões, né? A partir dessas bases aí, empíricas e de conhecimento já existente. Então, é importantíssimo nessa questão na execução o prazo que vocês estabelecem. Então, pensem nisso. Pensem isso até no projeto da disciplina, né? O prazo de execução. Procurem fazer com que esse prazo seja o mais curto possível, para sobrar tempo para as coisas mais importantes. A coisa mais importante que é a conclusão. Conclua o seu estudo, certifique que a qualidade foi mantida, né? Exatamente é isso que eu acabei de falar, né? Então, discutir os resultados baseado em premissas, que essas premissas vão sustentar as conclusões que vocês vão enxergar, interpretar desses resultados. Então, é muito importante, né, chegar nessa fase. E depois a parte de redação científica, né? Então, eu preciso converter aquelas conclusões em artigo científico, e aí, para isso, eu preciso passar pela escrita. Então, já na aula que vem, a gente já vai começar com essas técnicas, né, de redação, para tentar facilitar a vida nesse ponto 6, e depois o último é submeter, né, esse artigo, né, a uma revista de fator de impacto que está dentro daquela faixa que você estabeleceu, e se preparar para corrigir e resubmeter, né, caso o teu manuscrito ele seja rejeitado, mas que você se prepare para resubmeter ele para uma outra revista científica dentro daquele nível que você escolheu. Porque se o teu projeto foi bom, foi bem executado, bem planejado, não há por que ter medo, né, de baixar o sarrafo demais, baixar o nível demais de submissão, e dizer, não, aquela revista rejeitou o meu manuscrito, então a qualidade está fora dessa faixa aqui que eu escolhi, então eu vou baixar bem o nível aqui para que ele seja aprovado. Não. Então, tentar fazer com que o manuscrito ele melhore a qualidade, né, em função do que você recebe de comentários, né, da submissão que você fez, e aí melhorar sempre a qualidade para que você tenha uma chance maior de sucesso em uma próxima ressubmissão, se caso isso aconteça. Um dos grandes motivos por não publicar em periódicos de alta qualidade é porque a gente não pensou exatamente nessa questão da pesquisa, né, no planejamento. Então, tentem, né, fazer esse planejamento. Eu também já comentei, eu acho que foi na aula passada também, quando estava falando sobre avaliação da qualidade científica, que o planejamento ele pode ser feito também
para que você tenha uma possibilidade maior de ser citado lá na frente. Então, eu acho que é um ponto muito importante, né? Tentar enxergar essa questão. Então, quanto mais o teu resultado for, vamos assim, polêmico, mais chance ele vai ter de ser citado. Ou quando você consegue generalizar mais, né, a amplitude de uma conclusão que já estava estabelecida. Então, eu tenho uma conclusão, ela ia até essa parede aqui. E você ampliou o grau, né, dessa conclusão. Seja ampliou para outros níveis de espécie, para outras comunidades, ou para outras bacias hidrográficas com mesmas características. Então, você ampliou isso aqui. Então, uma coisa que serve para uma bacia litorânea, também serve para uma bacia interior, não sei. Então, enfim. Ou uma coisa que serve para o rio tal, com determinadas características, também serve para... Você viu que também serve para outro rio, com outras características diferentes também. Então, daí você amplia, e aí você tem que procurar generalizar na medida, mas que essa generalização ela causa um impacto. E que essa generalização seja o ponto, talvez, o ponto central do teu trabalho, né? Essa amplitude, né? Essa amplitude da conclusão, né? Passando de um grau, de um nível para outro, de amplitude, pode ser que você tenha um bom produto na mão que seja muito atrativo, né, para os pesquisadores. Então, enxergar coisas novas, né, nos manuscritos, fazer releituras, reinventar, reestruturar metodologias, também tudo isso é novidade. Muita coisa tem sido feita, né, em trazer metodologias novas, né? Ou pode ser uma, às vezes, minha gente, pode ser sei lá, você tem um balanço, né? Um balanço hidrológico e você está melhorando um processo hidrológico, às vezes. Você está melhorando o processo de evapotranspiração. O padrão é usar a equação de Penman-Motif, e aí, dessa equação de evapotranspiração, eu vi que ela estava ou superestimando muito a minha região, e eu proponho, sei lá, colocar um coeficiente para tentar melhorar aquela estimativa da evapotranspiração no meu local para aquelas características. Então, e já é uma melhoria na metodologia que aquilo ali, por si só, ele já é um paper, né, que vai dar um resultado no final, no balanço hídrico, né, ou no regime hidrológico que vocês estão procurando fazer ali. Então, procurar enxergar essas coisas. Eu acho que aceitar tudo, né, da maneira que é, sem questionar, isso é um grande problema, né, do pesquisador, do cientista, aceitar do jeito que é, e aquilo ali é a verdade total. Então, como na palestra do Leandro Carnal falou, né, a gente precisa procurar perguntas que ainda não foram respondidas. Isso aí é fundamental. Então, a gente precisa procurar fazer isso sempre. Como saber se eu já tenho um artigo, né? Se você tem resultados, né? E se esses resultados eles foram concebidos através de uma metodologia científica, né, rigorosa, que você seguiu rigorosamente, né, um protocolo, e desses resultados vocês conseguem obter conclusões, tá? Que são sustentadas, né, por esses resultados e também pelo conhecimento já existente, você já tem um artigo científico. Então, o que vai mostrar ou não se você tem um artigo é a sua conclusão, não é a metodologia, não são os resultados. Esse foco
do planejamento de pesquisa em gerar resultado na metodologia é furado. Precisa ter o objetivo em gerar uma conclusão, e essa conclusão precisa ter algum grau de novidade, como eu falei agora há pouco para vocês, né? Tem várias maneiras de vocês enxergarem esse grau de novidade. Mas fica claro, assim, a questão de se tem ou não um artigo científico é pela conclusão, né, que a gente tem. Então, lembrando sempre que o artigo, a essência é a conclusão. Bom, eu já mostrei essa figura para vocês, né, do prédio, esse prédio vistoso, elegante e tal, que ele se destaca, né, em relação a todas as outras construções e outros prédios da cidade. Mas para o artigo científico ele é muito parecido, né, análogo, né, a esse prédio, né? Ele precisa também ser vistoso, ele precisa ser econômico, né? Ele precisa ser conciso, enfim. Mas a estrutura desse prédio, ela passa por todo um processo, né, para chegar nessa estrutura, e um artigo também passa. Então, a conclusão principal é como se fosse a ponta do prédio lá, né? Então, está lá em cima, aquela conclusão principal, sendo sustentada por outras conclusões, né, que são conclusões secundárias, eu chamo elas de conclusões secundárias. As conclusões secundárias sustentam a conclusão principal, que é mais abrangente, que é mais generalizada, certo? E as conclusões secundárias são sustentadas por outras bases, né, que são a base empírica e as informações confiáveis, ou seja, artigos científicos, citações, né, de artigos científicos de alta qualidade, principalmente, né, artigos científicos de alta qualidade que vão trazer essa sustentação para essas conclusões secundárias que, consequentemente, vai sustentar essa conclusão maior que você tem no teu trabalho. Agora, os seus resultados, eles foram gerados, né? Lembrando que resultados são resultados. Eles resultam de algo. E quem é esse algo, né? O algo é a metodologia e as suas referências estão utilizando, né? Que fizeram, que são responsáveis, né? Pela qualidade desse resultado, pela incerteza que aquele resultado ele vem a ter. Então, é muito importante, né, a base maior, né, ser essa metodologia, que é uma coisa muito específica para um determinado trabalho, mas eu não quero dizer que ela é a mais importante, né, num artigo científico. É que a mais importante é sempre a conclusão. Mas a sustentação maior dessa conclusão, ela deve também ser pela metodologia que você emprega. Então, é uma coisa que a gente esquece muito, né, na validação das conclusões, é validar essas conclusões de acordo com a metodologia que a gente usa, e não só com a empírica, resultados, né? Então, a gente precisa sustentar também essas conclusões, mostrando que aquela metodologia, ela foi realmente, né, ela tem limitações, a gente pode ali discutir um pouco, né, sobre as limitações da metodologia que a gente utilizou, mas mostrar que ela é confiável e que ela valida, né, a conclusão que eu cheguei. Então, uma coisa importante, pessoal, é o seguinte, né, a metodologia e referências, ela indica, né, mais ou menos assim, o resultado esperado, né? A conclusão que você vai ter esperada. Numa pesquisa científica, uma coisa que tem que ser estabelecida, né, é a hipótese, né, dessa pesquisa. E a hipótese, ela só tem duas alternativas, né, para uma hipótese. Ela pode ser validada ou negada. Então, ou corrobora com o que já se conhece, ou nega-se o que já se conhece, certo? Bom, quando ela é aceita, quando ela é validada e quando ela segue
um resultado que é altamente esperado, né, visto, né, pelas suas referências na literatura, bom, é sinal que você tem um bom produto na mão, mas que você tem que estar atento, né, porque você tem que trazer algum grau de novidade. Então, o que é que você está trazendo de novo ali? É só uma reprodução? Se for uma reprodução, aquilo não vai ter valor científico, certo? Se for só uma aplicação. Então, precisa de um grau de novidade científico. E isso é o que difere, por exemplo, nota técnica de artigos científicos. A nota técnica, ela não tem nenhum compromisso em trazer uma novidade científica, né? Então, é uma aplicação técnica, né? Sei lá, você tem uma ferramenta que foi construída através de uma base científica, né? Você tem uma ferramenta já, e aí você pega e aplica aquela ferramenta e gera, por exemplo, uma ferramenta chuva-vazão. Apliquei, converti chuva em vazão, gerei as vazões para um determinado local. Sei lá, vamos supor, a bacia do Rio Pratagi. A bacia do Rio Pratagi, gerei as vazões, tem as vazões mínimas, tem as vazões médias, tem as vazões máximas. Então, aqueles resultados são resultados técnicos, puramente técnicos. Certo? Então, a princípio, quando eu chego só nisso aí, eu não tenho nenhum grau de novidade. Mas se você pensar, né, como a bacia como um objeto de análise, que aquela bacia tem características específicas, que levaram a resultados, né, que são específicos, mas que podem ser generalizados, e eu consigo ampliar, né, mesmo seguindo, né, um resultado altamente esperado, né, baseado no que eu já li, eu posso trazer um grau de novidade por ampliar a conclusão que já existe, né, esse grau de novidade que já existe, a conclusão que já é estabelecida. Então, eu tento generalizar mais e para que tenha algum grau de novidade. Então, a gente tem que procurar nessas pesquisas, né, que eu tô corroborando com outras já existentes, eu tenho que trazer, no mínimo, uma generalização e que agregue, no mínimo, ali alguma coisa nova, né, para a comunidade científica, porque corroborar por corroborar, isso não é muito bem visto, né? Você corre o risco de cair só numa contribuição técnica e não numa contribuição científica. Mas, quando a tua pesquisa ela tem uma hipótese e aquela hipótese, né, ela é negada, então quer dizer o seguinte, né, que o teu resultado fugiu do esperado. E aí, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Você tem um bom produto na mão, um produto assim bem polêmico, né? Mas você tem que ter muito cuidado, porque os revisores, né, muito provavelmente vão olhar aquilo ali como um resultado negativo, dizer, não, aquele resultado é negativo e, enfim, não é por ali que a gente tem que seguir. Então tem que só ter esse cuidado. E dizer, não, e tentar argumentar para que o leitor, ele enxergue uma novidade, né, ali, né, que realmente aquela metodologia ela pode ser generalizada por algum caso, né? Porque ela foi negada para alguns casos, né? Então ela pode ser, para exatamente, né? Para a fronteira que ela estava, aquela conclusão, ela não pode ser tão generalizada, porque tem alguns casos que não funcionam. Então você pode fazer essa apresentação. Que casos são esses? Então aí você traz uma contribuição científica, porque antes estava muito generalizado e você vai dizer, não, isso aqui não é válido para essas situações. Aí é uma contribuição científica. Ou você pode dizer o seguinte, a minha metodologia, ela não foi capaz de reproduzir um determinado padrão. E isso também é um resultado interessante para a comunidade científica, né? Então, a metodologia gerou resultados negativos, né? Eu não consigo, através daquela metodologia, chegar numa variável, chegar em valores, né? Ou quantificar uma determinada variável.
mas é importante para a comunidade científica saber que aquele caminho não deve ser seguido para quantificar aquela variável. Então, tem que ter esses cuidados, né, para que vocês consigam enxergar algo novo, assim, sabe? É esse caminho aqui que eu tenho que traçar, tá? Um resultado negativo, ele pode ser publicado também, né? Então, é importante que vocês estejam atentos. Uma coisa que vocês devem conhecer agora, né, é essa questão da conclusão, os tipos. Quais são os tipos de conclusão que existem, né? São 3 tipos. Uma conclusão descritiva, ela vai descrever algo, certo? Então, geralmente é uma conclusão em artigos, né, de os case studies, aqueles estudos de caso, né, que só trazem descrição de alguma coisa ali, de um procedimento médico, que às vezes não está muito ligado à nossa área, é muito difícil. E aí, na nossa área, tem esses dois, os 2 últimos são mais comuns para a nossa área, que é o relato de algum tipo de associação entre variáveis. Então, eu tenho, sei lá, uma relação entre chuva-vazão, uma relação entre fósforo e clorofila, que eu identifiquei, uma relação entre oxigênio e metabolismo, enfim, tem algum grau de associação entre variáveis, né? Então, esse é um tipo de conclusão que você identifica, né, essa relação, e aí você conclui esse grau de associação entre as variáveis, e você tem um artigo científico ali, tá? E o outro é essa associação, só que explicando a relação causa e efeito, né? Por exemplo, eu quero explicar a relação entre chuva e vazão de um determinado local, mas eu vou também me preocupar em demonstrar a relação causa e efeito. Causa chuva, o efeito vazão, e o que está no meio ali são os processos hidrológicos, e eu vou me preocupar em demonstrar essas relações dado, né, os processos hidrológicos de um determinado local. Certo? Então, é muito importante fazer esse tipo de análise, né? Quando você está fazendo uma descrição de uma metodologia nova, também, ou está fazendo uma modificação em uma metodologia e você quer focar o teu artigo nessa novidade, né? Nessa mudança que você está fazendo, não deixa de ser um artigo de associação entre variáveis. Por quê? Porque aquela metodologia, ela vai gerar um resultado, né? Que é referente a uma variável, e vai associar uma entrada a uma saída. Então, é uma ferramenta que você modificou alguma coisa, mas ainda tem uma entrada e tem uma saída. Mas você vai focar exatamente, né, no grau de novidade ali que aquela ferramenta, né, que teve alguma modificação, ela trouxe em relação à qualidade da saída, para o que já existia, né? Então, as ferramentas anteriores, sei lá, tinham uma incerteza maior na saída dessa variável, porque não considerava isso e agora você está considerando. Entenderam? Então, é importante enxergar essas linhas de conclusão aí, certo? Então, todo o discurso que a gente faz na conclusão é referente a uma dessas 3 linhas, entenderam? Então, é importante que a lógica, né, da discussão, ela siga uma dessas 3 linhas e que vocês consigam enxergar. Espera aí, o meu trabalho gera uma conclusão de que tipo? De que tipo? Tá, se for a do tipo 2, de associação, então eu vou procurar validar essa associação entre essas variáveis. Eu valido, né? Valido com a minha metodologia, com os resultados, com a literatura já existente. Beleza, se for tipo 3, eu preciso focar nas relações causa e efeito, certo? Demonstrar que existe essa relação causa e efeito e o que é que está no meio, entre a causa e o efeito. Tá? E aí eu tenho o grau de profundidade dessa conclusão é maior. E geralmente a discussão ela é mais... É uma discussão bem mais consistente, né? Tem muito mais elementos ali envolvidos, né?
nessa discussão. Beleza, muito bem. Então, procurem identificar exatamente, né, qual é o tipo de conclusão que eu tenho, ou que eu vou ter, né, no meu artigo científico, né, e aí vocês precisam preparar esse discurso, né, para cada tipo de conclusão dessa. Bom, quando é que eu sei que eu já tenho um artigo científico, né? Primeiro, quando essa estrutura já estiver montada, né, você precisa avaliar se a conclusão é de interesse para a comunidade científica, se você consegue sustentar essa conclusão com a sua base empírica. Uma coisa importante a ser dita é o seguinte, pessoal, é que muitas vezes a gente tenta generalizar, né? A nossa conclusão, a gente sempre tem que procurar generalizar a nossa conclusão, mas às vezes a gente generaliza muito além do que a nossa base permite. Então isso é um perigo e uma armadilha muito grande, né? Porque nessa ânsia de querer generalizar, sei lá, a gente não tem base para chegar naquele grau de generalização. Certo? Então, aquele exemplo que eu dei, né, sobre o estresse libera adrenalina no ser humano. Aí vem outra pesquisa e aí faz para mais uma espécie e aí generaliza que é para todos os vertebrados. Então, no mínimo ali, uma nova pesquisa para chegar numa generalização que o estresse libera adrenalina para todos os vertebrados, eu precisaria ali de um grupo, né, de vertebrados ali que contemplasse uma boa gama de animais vertebrados para chegar àquela conclusão e não só mais um. E dizer, se aplica aqui para os humanos, se aplica também para os vertebrados, porque eu testei outra espécie vertebrada e vi que também o estresse libera adrenalina para essa espécie também. Então, mas você só tem mais uma. Então, é isso que vocês precisam estar atentos, né, no tamanho, né, dessa amostra, né, se ela vai permitir fazer uma generalização tão ampla, porque você pode, enfim, ser muito criticado, né, na avaliação do teu manuscrito, né, com relação a esse ponto. Bom, outra coisa é se a conclusão é de causa e efeito, e se você consegue demonstrar o mecanismo envolvido, né, entre a causa e o efeito, é sinal que você tem um artigo, né, daquele tipo 3, né, uma conclusão tipo 3, né, de causa e efeito, demonstração de causa e efeito, certo? Então, se você consegue explicar esse mecanismo, tá? Você tem esse tipo de artigo. Bom, qual a revista que eu devo publicar? Certamente, já comentei, né, em outros momentos aqui na disciplina, mas você deve publicar sempre, né, visando uma revista que tenha uma melhor visibilidade. Agora, para isso, procure sempre ver o escopo da revista, para realmente teu manuscrito tá bem encaixado ali, se vai ser realmente a melhor escolha, né? Porque muitas vezes o manuscrito ele é negado, né, pelo editor-chefe, porque não segue isso aí, né? Não segue o escopo da revista. E se ele foi negado pelo editor-chefe, eu nem diria, né, que ele foi negado, né? Foi uma submissão equivocada, né? E aí você precisa imediatamente, né, submeter para uma revista que tenha onde o teu manuscrito ele esteja mais ligado assim, né, ao escopo da revista. Então, evitar que publicar em revistas de fator de impacto menor do que a mediana, isso é muito importante, né? Porque geralmente são revistas de baixa visibilidade. Prefira revistas do Thomson Reuters, Thomson Scientific, desculpe, né? Que é a antiga ISI, porque é indexada, tem fator de impacto. E se o seu estudo for de excelente nível, né, por que não publicar para uma revista mais famosa ou de fator de impacto grande, né? A gente teve
casos, né, aqui no nosso grupo, né, a gente chegou minha publicação, uma publicação que a gente tem, né, em uma revista de maior fator de impacto foi fator de impacto de 8 alguma coisa, 8, que para engenharia é muito grande, né, acima de 1 já é uma boa revista, né, então, e a gente, assim, nunca, sempre pensou, rapaz, essa revista aqui não é para gente e tal, apesar de fazer estudos de boa qualidade. E aí teve uma vez que a gente chegou, disse, rapaz, a gente já estava meio que viciado a submeter para a revista tal, revista X, revista Y, né, para aquela temática. A gente estava meio que, não, manda para essa. Fez o estudo, manda para essa. Fez, já estava meio que viciado. Rapaz, mas aí, depois que a gente concluiu uma pesquisa, a gente viu, cara. Aí o aluno perguntou, qual revista eu devo submeter? Para qual revista eu disse? Para essa daqui. Professor, mas esse é o fator de impacto é quase 9. A qualidade, tem qualidade para isso. E resultado, né? O artigo foi aceito nessa revista. Então, às vezes a gente está muito meio que viciado, né? Em determinadas revistas, a gente precisa olhar para fora, né? E sempre procurar melhorar, né? Melhorar o nosso grau de submissão. Acho que tem que ir por esse caminho. E não se contentar, né, com revistas de submissão e revistas de baixo impacto sempre. A questão de autoria, ela é importante, né? A questão de definir as autorias de um artigo. Eu já falei aqui, né? Essa questão. Mas algumas revistas trazem condições, né, para que uma pessoa ela seja coautora realmente de um artigo, né? Então, por exemplo, a Science, ela traz assim, todos os autores devem aceitar a ser listados, né? E devem ter vistos e aprovados o manuscrito, seu conteúdo e sua submissão para a Science. Qualquer mudança na autoria deve ser aprovada por escrito por todos os autores originais. Submissão de um paper que não tem aprovação de todos os autores pode resultar numa rejeição imediata, sem apelação. Então, você vê que isso é uma norma, né, da revista, né, e tem outras revistas também que trazem normas, inclusive enviando e-mail a todos os autores relacionados, né, para saber se ele concorda ou não com a submissão. Então, imagina que você, sei lá, lista alguém que não concorda, né, com o manuscrito, ou nem estava sabendo, submete, aí a revista envia os e-mails e-mails, né, para os autores, para todos os autores, aí ele recebe, e aí vem no e-mail uma confirmação, se ele realmente é coautor ou não daquela submissão, né, daquele manuscrito, e aí o camarada diz que não concorda. Aí corre o risco, né, do manuscrito ser rejeitado sem apelação. E aí você precisa imediatamente, né, submeter para outra revista. Então tem algumas regras, né, de autoria que eu queria mostrar para vocês. Mas o principal como eu já falei aqui, né, a participação na história do trabalho precisa, ou seja, na concepção, na discussão dos resultados, nas conclusões. O ideal é que todos os autores participem de todas as fases, né? Mas tem casos que alguns autores participam mais de umas partes do que de outras, né? Isso é normal, não tem problema nenhum. E algumas revistas preocupadas com isso, né? Já para um determinado número, né? Por exemplo, acima de 5 autores, algumas revistas pedem qual foi a contribuição de cada autor no manuscrito. Então, aí você tem que elaborar um textozinho para dizer a contribuição de cada um. E aí a revista vai avaliar se realmente ele fez, se aquele autor ele realmente merece ou não, né? Tá ali, né? Se ele participou da história completa do trabalho. Tem, por exemplo, casos, né, de estatísticos que, enfim, você não sabe usar uma ferramenta, você
quer aplicar uma estatística, recorre a um estatístico ou algum colega seu que sabe usar aquela ferramenta e como contrapartida você oferece um lugar na publicação. Não, aquela contribuição ela deve ser colocada lá nos agradecimentos, mas só uma contribuição técnica não é suficiente para que aquela pessoa ela entre, né, como um autor do trabalho. Tá? Então, vocês precisam procurar isso aí. Também existe uma técnica, né, algumas pessoas usam isso, né, que é uma técnica fraudulenta de fazer acordos, né, dentro do grupo de pesquisa, de dizer assim, ó, todo artigo que sair no grupo vai entrar todo mundo do grupo. Isso aqui, isso é uma prática não recomendada. Por quê? Porque no final, todo mundo vai ter muita publicação, né, e isso, no fim, vai contar, né, para pontuar, né, em seleção de mestrado, doutorado, mas a pessoa vai conseguir defender um e os outros não vão conseguir defender, né? Então, às vezes, isso aí não é muito bem visto, né? Quando se identifica, né? Você pode ter uma pessoa que tem um monte de publicação, mas não participou efetivamente porque fez um laço lá no começo, né, do grupo e disse que qualquer artigo, né, publicado pelo grupo, todo mundo ia ser listado. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque, enfim, você torna uma competição injusta, né? Porque aí o currículo daquela pessoa vai melhorar bastante e aí vai competir com uma pessoa que fez a coisa certa e não tem tanta publicação assim, certo? Então, enfim, no final, sempre, né, a gente vê a justiça lá na frente, né? Porque uma pessoa que não, enfim, não participou de trabalhos, mas que tem artigos publicados, no final, facilmente a comunidade vai identificar, né, que aquela pessoa não é capacitada para trabalhar com aquele assunto, né? E, enfim, e aí vai ficar meio que esquecido. Apesar de ter mais linhas no currículo, mas é uma pessoa que não vai participar, né, ativamente da comunidade. Então, eu não recomendo, né, ir por esse caminho, não. Então, são autorias fraudulentas, né, esse tipo de situação. Mas hoje eu diria que tem pouca ferramenta para combater esse tipo de autoria fraudulenta, né? E até não tem muita punição para isso, não existe, né? Então as pessoas que praticam isso ficam impunes, né? Totalmente impunes, não tem nenhuma lei, não tem nada, e enfim. Então favorece esse tipo de prática um pouquinho, mas tentem, não vão por essa linha, por favor, que enfim, é muito ruim, né, para vocês também. Bom, pelo menos o autor ele precisa participar da parte intelectual, objetivo, planejamento e conclusões. Eu acho que isso aí é suficiente para que ele seja incorporado ali como autor do artigo científico. Bom, e aí para fechar eu trago algumas causas assim das principais rejeições, né? A questão de não estar dentro do escopo, né? Isso aí já é identificado logo na fase pelo editor-chefe. Não trazer novidade considerável. Então, todas as revistas de bom nível procuram ver o grau de novidade para os leitores. Então, quando você não destaca essa novidade no teu artigo, e isso só se deve à questão do planejamento, né, da escrita, né, de conhecer bem o teu trabalho, aí provavelmente esse artigo ele vai ser rejeitado por não trazer grau de novidade. A metodologia, um dos pontos importantes é a metodologia, quando é falha, ou você tem assim características, né, importantes ali na metodologia que está faltando, falta de informações relevantes. Por exemplo, você tem uma aplicação de um modelo matemático onde você
não descreve muito bem, né, a estrutura do modelo, ou as condições de contorno, ou as condições iniciais, ou os dados de entrada. Às vezes é importante destacar, por exemplo, se você está usando um método, né, um equipamento, destacar na metodologia qual é a precisão daquele equipamento, né, em medir aquela variável, qual é a marca do fabricante. Muitas vezes alguns artigos trazem essa informação, né, da marca, porque a marca às vezes traz um grau também de confiabilidade. Muitas vezes não, viu? Muitas vezes não. Muitas vezes eu tenho equipamentos de marca onde o resultado traz um grau de certeza grande. E muitas vezes a marca ela é usada como uma condição assim, né? Para você dizer, não, isso aqui é inquestionável esse resultado. Não, na verdade, não é. O mais importante é que você traga as informações das incertezas, né? Que aquele equipamento ele produz, né? Ao medir, ao ler uma determinada variável. Seja em campo, ou seja em laboratório, né? Então, todo equipamento tem uma precisão, tem uma incerteza, então é importante que você destaque essa precisão na metodologia. Questão de repetições também na metodologia, de escrever bem, né? Eu diria que as repetições são muito mais importantes do que a quantidade de variáveis que você está usando no teu trabalho. Às vezes você tem um trabalho com 50 variáveis, né, de qualidade de água, 50 variáveis, mas que você não fez tantas repetições, você só faz uma medição, e aí você tem 50 variáveis, e aí você não consegue descrever um fenômeno, descrever o estado de um determinado, né, processo, enfim. E aí, o mais importante é o número de repetições para descrever exatamente esses padrões. Então, a frequência que você idealizou para o teu projeto. Então, e tentando enxugar ao máximo, né, o número de variáveis operacionais e que essas variáveis operacionais elas consigam descrever uma variável teórica. Então, isso é talvez um ponto mais importante, né? Enxugar a variável operacional e converter elas em variáveis teóricas, e o mais importante ainda é o número de repetições desses experimentos que você vai fazer. Por quê? Porque daí você consegue descrever o padrão, seja no tempo, ou seja no espaço, mas é importante essas repetições, tá? Outro motivo de falha da metodologia é materiais e ferramentas impróprias, tá? Então, pode existir alguma ferramenta melhor e você está usando alguma coisa muito antiga, né? Alguma coisa que tenha muita certeza, produza muita certeza, tá? Então, são pontos importantes aí. Outra causa de rejeição são os dados, né? Confusos, em excesso ou faltando. Então, colocar no manuscrito só o necessário. Não adianta, né, focar o teu manuscrito na quantidade de resultados, sei lá, 20, 30 gráficos. Isso aí não vai fazer com que o teu manuscrito seja melhor ou pior do que o outro, né? Então, isso é uma arte, né? A arte da redação científica passa pela compilação de resultados. Então, quem consegue fazer isso bem, consegue geralmente publicar em revistas de alto nível, né? Como é que a gente consegue compilar, né, isso aqui para que, sei lá, em uma tabela, em um gráfico eu consiga resumir tudo, né? Ou em um mapa eu consiga resumir tudo. Muitas vezes a gente coloca, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, ou que já leram um trabalho assim, a área de estudo. A gente coloca uma figurinha com a localização, aí mais à frente a gente coloca uma figurinha com a localização das estações, o mesmo mapa, só que com a localização das estações pluviométricas. Pô, por que tu não colocou as estações pluviométricas no gráfico da localização também, né? Então, num gráfico só, no mapa, você teria as duas coisas, localização
área de estudo e localização das estações, num gráfico, num mapa só, num gráfico só. A mesma coisa serve para os resultados. Então, quanto mais a gente consegue compilá-los, melhor vai ser essa comunicação, tá? Entre o leitor e o teu manuscrito. Então, tentem tirar o excesso, né? Tirar o excesso, sempre. Não apresentar, né? Mesmo resultado em forma de gráfico e tabela. Usar sempre palavras corretas, né? E nas conclusões, né? Evitar a questão de especulação. Isso já comentei. Se muito porque você está tentando generalizar além do que os teus dados permitem, né? Então, aí você começa a especular demais, especular, e aí pode cair num problema, né? A outra questão é a falta de generalização. Não generalizar corre o risco de você só corroborar com o que já existe. Então, fica meio que uma contribuição técnica. Então, corroborei aqui que já existe, reproduziu uma coisa e, sim, você está mostrando só que aquela metodologia ela funciona também, mas para mesmas condições, para, enfim, tudo igual, então você só está reproduzindo. Então, aquilo não é atrativo do ponto de vista de publicação, certo? Então, vocês precisam aplicar a metodologia, beleza, né? Mas que ela aplique sob novas condições, né? Uma região diferente ou um objeto diferente, né? Tenha características diferentes do que já foi aplicada. Beleza. Outra coisa é a literatura de baixo nível e muito restrita. Então, ler artigos de alto nível, né? Ajuda bastante e considerar também esses artigos, né? Para a construção dos seus objetivos e sustentação das conclusões também é muito importante. E o texto, a estrutura inadequada do texto, e aí é que eu vou dar a deixa para a nossa aula que vem, né? E a gente vai começar na aula que vem, então, com a redação científica. E é exatamente nesse ponto de estruturação inadequada que a gente vai tocar mais, certo? E a gente vai passar por todas as fases do manuscrito, do título à conclusão, tá? Como vocês estão vendo aí. Ok, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar hoje. Eu estou aberto aí para questões e perguntas, caso vocês tenham, queiram comentar alguma coisa. Está aberto o espaço. Eu acho que o Flávio falou aí no chat, fez uma pergunta. Quem? Eita, não. Tá, peraí. Beleza, o Flávio falou aqui, ó. Professor, um trabalho com muitos dados que determine alguns resultados considerando o limite de folha no artigo. O ideal é focar apenas em alguns desses resultados, dados e resultados, ou todos os dados e resultantes possíveis. Minha preocupação é de um artigo ficar grande, com muita informação e acaba perdendo foco. Olha, eu acho que eu acabei de explicar isso aqui, né? Que é essa questão da arte, né? da comunicação desses resultados. A gente tem que procurar sempre compilar. A verdade é essa, compilar ao máximo, né? Mas assim, sem perder a essência. Muitas vezes a gente tenta compilar demais e aí o resultado fica mais confuso do que fosse, sei lá, duas figuras ou dois gráficos, né, separados, né? Então, a gente tem que tentar sempre ser bem direto, né, com relação à transmissão desse resultado, seja por tabela ou figura, né? Então, um trabalho que tem muitos gráficos, muitas tabelas, é sinal que isso não foi bem pensado. Sempre é possível, né, compilar, sempre é possível compilar, tá? Mas é uma compilação que tem que ser feita para que facilite o entendimento, né, e não o inverso, tá? Então, acho que é por aí. Mas Flávio, eu acho que vai ficar mais fácil também com outros exemplos aí que a gente vem a dar na disciplina, né, que eu vou mostrar essa parte mais prática aí no futuro, viu? Então, vamos... mais para frente a gente também volta a tocar nesse ponto. Professor, Sim. eu tenho uma dúvida.
O manuscrito que eu estou produzindo, ele meio que tem uma visão de revisão bibliográfica, mas ele tem uma simulação nisso, então ele deixa de ser revisão, por ele ter uma simulação. Repete aí, desculpa, não entendi bem. O manuscrito que eu estou produzindo, ele tem Sim. uma pegada mais de revisão bibliográfica. Certo. Só que ele tem uma simulação para comprovar a revisão. Então ele deixa de ser revisão ou ele continua sendo uma revisão? Não, continua sendo uma revisão, porque, como eu falei, os artigos de revisão, eles precisam mostrar uma conclusão original. Então, muitos têm essas análises. Uma análise estatística em relação a outros estudos que fizeram. Então, é uma compilação gerando um novo resultado a partir de toda a base já existente. Então, ele não deixa de ser um artigo de revisão, mas essa metodologia que você está empregando, né, ela vai te levar a um resultado que vai te gerar uma conclusão nova, tá? E aí é normal, muito normal nesses artigos de revisão ter novos resultados e novas conclusões, né? Eu acho que esse é o caminho. Para todo artigo de revisão, se não busca, né, fazer esse tipo de coisa, cai que é uma revisão bibliográfica, né? Não é um artigo de revisão, é uma revisão bibliográfica só. Então, precisa ter algum grau de novidade. Essa revisão precisa ter algum grau de novidade para que seja científica, uma revisão científica. Caso contrário, é uma revisão bibliográfica. Entendi, professor. Obrigada. Ok, alguém mais? Então, sem comentários, então eu encerro então a nossa aula, desejando a todos uma boa semana, tá? E tudo de bom aí para vocês. Um abraço, até semana que vem.